Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre PNL, subconsciente, com Rafael Carvalho. É um assunto que todo mundo fala, todo mundo já ouviu falar, e fica às vezes, o que é isso? Qual procedimento eu faço? Qual técnica eu uso? Isso funciona ou não funciona? Como assim subconsciente? Explica melhor isso aí. A gente sabe que subconsciente é 95% a 90% do nosso cérebro, consciente é 5, 10%. Então, gente, o subconsciente manda em tudo. E se a gente não tiver essas técnicas para coordenar a nossa vida, a gente fica só sambando, sem poder ter um direcionamento mais fácil, né? A gente tem mais dificuldades, e a gente não quer dificuldades, a gente quer facilidades, estratégias inteligentes para a gente desenvolver melhor nossa vida e nosso dia a dia. E o Rafa vai trazer todas essas informações, que ele é especialista em PNL. Mas antes, lembrar vocês curtirem o canal, se inscreverem, mandarem perguntas que eu vou responder aqui. O Rafa vai voltar aqui também para responder tudo. Quem achar esse assunto interessante, já encaminha aí para a mãe, para a vizinha, para a amiga, para a paquera, para a namorada, para o marido, para a esposa, para quem quiser, para os amigos, para trazer essa informação. Porque quanto mais informação, quanto mais pessoas despertas, um mundo melhor teremos para todos. Porque a gente quer conhecimento libertador, que vai fazer com que a gente enriqueça a nossa alma, a nossa mente, que as coisas façam sentido. Cada vez que eu entrevisto uma pessoa, eu aprendo muito. Por isso que eu fiz esse canal, porque eu estava estudando tanto, aprendendo tanto, que eu disse, eu tenho que compartilhar, eu tenho que chamar essas pessoas para todo mundo ouvir. E é isso que a gente deseja, né? Que as pessoas fiquem cada vez mais esclarecidas nesse planeta, porque tem tanto desesclarecimento, a gente quer esclarecimento, então trazer isso com leveza, com clareza, com simplicidade, com facilidade, e por isso a gente está aqui junto hoje, para trazer todo esse conhecimento para você, e encaminhe, se inscreva, e participe conosco, tudo isso, porque isso aqui somos um, né? Todo mundo está junto, todo mundo está conectado, é uma coisa só. Vocês participando enche meu coração e traz mais conhecimento para todo mundo e para mim também. Quem quiser dar um pitaco, passar alguma informação que a gente não falou aqui, que vocês querem acrescentar, vai ser um prazer. Fale e eu vou ouvir com muito carinho. Lembrando do nosso parceiro de hoje, a terapia plasmática do querido Zeno. Gente, vocês sabem que eu ando com minha pulseirinha de plasma, né? Plasma é o quinto elemento da matéria, bora lá, né? Sólido, líquido, gasoso, éter e o plasma. O plasma é um líquido que ele é colocado num equipamento e ele liquidifica. E quando acontece isso, ele fica riquíssimo em elétrons livres. O que é a mesma coisa que o planeta Terra, né? A Terra é rica em elétrons livres. Esses elétrons livres, em contato com o nosso corpo, faz com que haja um equilíbrio de elétrons dos átomos das nossas células. E isso faz com que haja um equilíbrio total do funcionamento celular do nosso corpo, melhorando saúde, fluxo sanguíneo, funcionamento de cada célula. Você desinflama, porque as células de proteção vão chegar mais rápido numa inflamação, numa lesão, numa doença. Os elétrons livres combatem os radicais livres que trazem inflamações, doenças. Então, o plasma, ele tem muitas funções. Eu ando com minha pulseirinha de plasma. Olha aqui, minha pulseirinha de plasma. É uma pulseirinha que ela tem líquido, dá até para ver aqui a parte de gás e o líquido aqui. É um gás liquidificado. Então, eu ando com minha pulseirinha o tempo todo, não tiro ela para nada. E esse líquido fica equilibrando os átomos das minhas células do meu corpo. Então, eu não tiro para nada. Só que eles têm várias coisas. Eles também têm uns envelopinhos que a gente coloca. Eu levo para o consultório para paciente está com alguma dor, algum desconforto. Eu coloco um envelopezinho encostado numa região que está dolorido. E aí, meia horinha aquela dor passa. Minhas filhas andam na escola, cada uma tem um envelopezinho também, elas levam. E a cereja do bolo de tudo que eles fazem é o bastão de plasma. Uau! Deixa eu trazer, ó. Eu tô com o meu Proful Diamond Gold. Esse aqui, ele tem vários bastões. Mas esse aqui, ele tem, ó, uma camada de cristais de diamante. E aqui ele tem ouro. Tchalá. Tem ouro, não sei se dá para conseguir ver, tá vendo? Ups. Cadê o foco? É um líquido que... pronto, aqui, ó. Maravilhoso. Esse líquido, que é o plasma, ele está potencializado com várias substâncias, com cristal, com várias coisas aqui, para potencializar essa cura e esse melhoramento, né, no ser humano. Então, a gente coloca
na região, está doendo meu braço, eu vou, coloco aqui, faço um movimento circular para criar um vórtice de energia e vai sendo emanado aqui uma energia de melhoramento de cura. As pessoas falam, ai, funciona. Eu digo, cara, cadê? Se eu ligar para alguém aqui, cadê o fio? Esse que está carregando, tá? Esse é o fio carregado. Cadê? Ninguém está vendo e eu me conecto com pessoas. Beleza? Frequência e energia. Aqui é a mesma coisa, não tem fio, mas o negócio está saindo, a energia está saindo, está emanando, e ele é um processo muito lindo. Eu conheci a terapia plasmática, o bastão de plasma, através de uma meditação também. Foi feita uma meditação utilizando o bastão de plasma dessa maneira, na câmera da gravação aqui, de um convidado que eu fiz há mais de um ano atrás, o Rogério, e eu tive uma experiência muito surreal nessa meditação. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Preciso conhecer o que é esse bastão, o que são essas terapias, e terminei conhecendo o Zeno, que é um querido, e ele trouxe para mim esse bastão e todas as outras coisas que eu já comprei, né, da terapia plasmática, e eu super indico, porque de fato eu uso na minha casa, uso no meu consultório, uso com minhas filhas, e é muito surreal, é muito incrível, eu super recomendo. Cada vez mais eu estou vendo pessoas utilizando o bastão nas suas terapias como um colaborador, né, não só fazendo a terapia plasmática, mas também como um colaborador aos tratamentos que eles já fazem, principalmente para situações de dores assim mais desafiadoras, que nada meio que resolve, você pega o bastão, você utiliza 20 minutinhos, do nada, do passa, e você fazendo um tratamento realmente termina conseguindo fazer algumas vezes a cura, né, e a resolução do problema. Eu amo, e está aqui o contato, vocês entrem em contato no Instagram, Terapia Plasmática, ou no telefone 48998160140, entre em contato com eles, que é algo realmente surpreendente. E, finalmente, vou chamá-lo. Rafa, seja muito bem-vindo! Gente, o Rafa é pesquisador, é escritor, especialista em PNL. Não tinha pessoa melhor para trazer aqui para vocês para falar sobre esse assunto. Rafa, seja muito bem-vindo. Ô, Guta, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. Oi para todo mundo que está assistindo também. Felicidade que está participando, né? Desse bate-papo nosso aqui, que sempre vai elevar todo mundo, né? Ajudar a gente a crescer, os outros, que a gente está aqui para o crescimento coletivo, né? Então a gente vai se ajudando com informações. Já é conhecido, né, que a informação ela está dissolvida entre as pessoas, né? Então a gente vai trocando essas informações e vai crescendo aí como ser humano, né, nessa nossa jornada aqui. Bom, então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo carinho, e espero ser produtivo aqui para você e para a audiência sua também. Ai, Rafa, obrigada. É uma honra para mim ter você aqui. Gente, o Rafa é muito discreto, ele é uma pessoa que tem uma mente brilhante. Eu sei várias coisas que ele faz além da PNL, só que eu tentei puxar um assunto assim mais suave, porque o Rafa tem profundidade em muita coisa que ele fala. E eu já assisti ele em outros podcasts e outros programas, e eu disse, não, tem que chamar ele para cá para ele falar alguma coisa, que ele realmente é uma mente que tem muito a colaborar, e eu estou muito feliz, muito honrada de você estar aqui, Rafa. Obrigada. E, antes de tudo, fala para o pessoal, como é que foi esse seu início com o PNL, com esse estudo subconsciente, porque você é um grande pesquisador, você escreveu um livro. Me fala como foi esse seu início desses assuntos, assim, que a gente não vê no nosso dia a dia, né? Na nossa cultura, na nossa formação, no nosso planeta, assim, no nosso país, a gente não tem muito isso, né, na nossa vida. Então, como é que chegou em você e você se aprofundou nisso aí? Geralmente eu não costumo falar muito de mim, porque sempre existem assuntos mais importantes e maiores do que né, a minha jornada. Mas é claro que é importante se apresentar, e sempre é bom também falar um pouquinho da nossa jornada, né? Às vezes as pessoas se identificam, né? Por Porque isso eu gosto de falar, sabe? Porque tem gente querendo transicionar, tem gente que fica paralelo, aí faz. Eu estudo tanto, 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 mas não trabalho com isso porque eu digo, mas não é obrigatório, às vezes é só estudo, já é suficiente, mas às vezes a pessoa quer fazer alguma coisinha e fica se resistindo. Eu sempre acho válido trazer, porque a pessoa se inspira, talvez, né? E vê que também, às vezes, ele foi igual a mim, aí se identifica, fica feliz. Pode ser que aconteça uma identificação em alguns assuntos aí, com certeza, né? Até porque o seu público aqui que está assistindo, eles já vai ter uma identificação, porque o assunto, né, que a gente trata aqui são assuntos de interesse mútuo, né?
Então, realmente, Sim. as pessoas podem acabar se identificando. Então, assim, falando um pouquinho de mim, eu sempre, desde pequeno, desde criança, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre quis saber como é que as coisas funcionavam. Então, quando eu era criança, eu gostava de ciência, de programas relacionados à ciência, assistia o Bikman, quem é da minha geração sabe do que eu estou falando. Eu gostava muito disso. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, os questionamentos foram aprofundando, né? Então, eu queria saber o porquê dos porquês, aquelas perguntas filosóficas clássicas, né? O que estamos fazendo aqui? Por que é que a gente está aqui? O que a gente veio fazer? De onde a gente veio? Essas questões aí, que sempre foram questões filosóficas da humanidade, né? Então, eu fiz muitas buscas procurando me encontrar, né? Então, eu procurei em religiões diferentes, estudei bastante sobre várias religiões, segui muita gente também falando de muitos assuntos espiritualistas, e fui buscando me entender por que eu tinha algumas limitações, né? Cheguei a usar ayahuasca por muito tempo, foi uma experiência bacana. Não é para todo mundo, mas é assim, né? Nada é para todo mundo, sabe como é que é, né? Então, assim, é uma experiência muito relevante, muito boa, mas é a jornada de cada um, né? É um assunto bem legal de tratar. E também fui pesquisando, lendo muito, tenho hoje uma biblioteca física mesmo, né? Bem legal aqui em casa, de vários livros, de pesquisas, sempre tentando entender a vida e a mim mesmo, né? Então, nessa busca, eu, como disse, fui buscando a parte de religião, tudo, estudos, extraterrestres, fui estudando tudo, né? Misturando tudo. E depois, para me entender melhor também, fiz programação neurolinguística, porque eu achei fascinante o estudo e eu queria mais me entender. Eu fiz mais para mim no começo, né? E o legal desses tipos de busca é que no meio do caminho a gente acaba colaborando com as outras pessoas, acaba ajudando as outras pessoas, né? Então, sempre vale a pena um autoconhecimento, porque nesse meio termo você acaba se encontrando com pessoas e fazendo uma diferença na vida delas. Então, a partir do momento que você melhora, você no caminho, no processo, também ajuda as outras pessoas a ir melhorando, né? E essas pessoas, por suas vezes, também ajudam outras e a mim mesmo. Então, é uma sinergia que a gente troca, né? Porque nada está separado de fato, nós todos estamos, de alguma forma, interligados. Então, quando há uma consciência que tenta melhorar, que busca evoluir, ela colabora com o todo, né? E aí o todo colabora com o indivíduo também. Então, eu fiz essa busca interior também, por muitos anos, e a programação neurolinguística me trouxe muitas respostas, né? Não é só daí que eu me baseio, mas ela me trouxe muitas respostas racionais, né? Sobre o funcionamento da gente. E Jung também é outra personalidade, onde eu aprendi muita coisa, né? Eu tenho vários livros dele aqui. Trabalho editando vídeos de professores também que falam sobre Jung, então um conhecimento profundo sobre o Jung, isso ajuda muito. E houve muitas distorções também, né? Muita gente tem uma visão da programação neurolinguística como uma coisa meio ruim, assim, de meio que manipulação do outro, né? Ou hipnose do outro. Queria só esclarecer que, na verdade, quando a programação neurolinguística chegou no Brasil, muitas pessoas aproveitou a onda, né, da moda na época, isso tem uns 10 anos atrás, ou mais, uns 15 anos atrás, quando eu fiz a minha formação, e fazia cursinhos de um final de semana, só para ensinar algumas técnicas ali que tem, e foi vendido como uma coisa de, você vai manipular o outro para fazer o que você, né, fazer a sua vontade, aquela coisa toda. Isso foi uma distorção, nunca foi isso, né, foi uma técnica realmente para uma terapia mesmo, né? Para você conhecer o que te faz agir de determinada forma que geralmente você não gosta, né? Porque o nosso inconsciente acaba controlando ali, como a Guta tinha dito, grande parte do nosso comportamento, né? A maior parte do nosso comportamento. Então, a gente vai descobrindo isso. Isso foi muito importante para mim.
Eu gosto de diversos assuntos, a gente está indo pelo caminho da PNL aqui, mas existe um monte de assunto legal também que a gente vai colocando aqui no meio da nossa conversa. Então, a partir desse ponto já de pesquisa desde sempre, né? E quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu fui me aprofundando mais em entender essas coisas. Então, hoje, com 20, um pouquinho mais de 20 anos de jornada, né? Nessa busca, eu acabei acumulando bastante conhecimento em algumas áreas, aprendendo muita coisa com muita gente boa, e escrevi um livro recentemente, né? E então eu estou nessa jornada desde então, sempre evoluindo, crescendo e ajudando as outras pessoas também, né? Essa, como eu disse, essa sinergia onde a gente aprende, ensina e todo mundo cresce. É muito isso, né, Rafa? A gente começa a estudar tanto que tem hora que faz, não, eu tenho que botar para fora, não dá para segurar tanta informação, a gente tem que compartilhar, né? E eu faço muito estudo de neurociência também, e é engraçado, assim, o cérebro, quando a gente só lê uma informação, ele absorve coisa 10% de tudo que você leu. Quando você ouve e lê, é 20%. Aí, quando você debate, cria grupos de debate, 75%. Quando você ensina, é 95%. Então, é engraçado que quando a gente começa a fazer mais, e eu tinha muitos estudos também de algumas coisas. Quando eu comecei a escrever o livro, que foi o intuito de ensinar, e comecei a dar palestra e curso, parece que eu fiquei mais esperta, fiquei mais inteligente e comecei a absorver mais coisas do que eu mesmo estava falando. Eu mesmo falava e eu mesmo absorvia mais coisas e sem querer a gente termina aprendendo mais ainda quando a gente começa a ensinar. É muita estratégia do cérebro, né, de absorção de informação, é muito legal. E também é muito do propósito, né? A gente começa a ter essas informações, mas, poxa, as pessoas podiam saber disso mais um pouquinho. Eu vou ser um colaborador nesse planeta de trazer mais informação para as pessoas, ser mais uma semente aí do despertar e do abrir os olhos para tanta coisa. Mas fala para a gente, o que é a PNL, exatamente? A programação neurolinguística começou nos Estados Unidos, né? E um dos pesquisadores estavam pesquisando alguns terapeutas que tinham excelentes resultados com seus pacientes, né? Um deles era o Eric, Newton Erickson, né? O nome dele, na verdade, Newton Erickson. Ele era um pesquisador um terapeuta que tinha, assim, 100% dos casos bem-sucedidos, né? Então, assim, era uma coisa incrível. Então, foi investigar o que ele fazia, né? Para ter tanto sucesso, assim, com seus pacientes, né? E essa investigação foi descoberto que ele inventou uma técnica onde ele não confrontava o inconsciente da pessoa, né? Pelo contrário, ele sempre apoiava aquilo. Então, Milton Erickson é conhecido por ter feito um tipo de hipnose que era uma hipnose que era feita junto com a própria pessoa, assim, a pessoa mesmo guiava, né? Então, ele não confrontava aquilo, ele não colocava ideias contra. Então, a pessoa, por não se sentir confrontada, ela se abria mais. Então, aqueles medos que vinham do inconsciente tinham liberdade para sair, e eles trabalhavam aquilo lá com facilidade. Então, técnicas como essa, que foram descobertas, que não adianta você confrontar, porque senão os mecanismos de defesa, eles acabam sendo ligados, né? Nosso inconsciente tem mecanismos de defesa para preservar a nossa psique, né? Porque existe como se fosse uma hierarquia psicológica que sustenta a nossa mente, o nosso modo de pensar e o nosso comportamento. Então, você tem uma escadinha ali, né? Que é a parte mais básica seria o ambiente que você vive, depois o comportamento. Os comportamentos, eles são regidos pelas suas crenças, né? Suas crenças estão nos seus valores, e acima dos valores tem a parte espiritual e tudo mais, né? Então, se você vier com uma ideia, por exemplo, que é completamente contra as suas crenças, por causa da defesa que o seu cérebro precisa fazer, ele cria uma dissonância cognitiva. Tá? A dissonância cognitiva é quando uma ideia oposta, completamente ao avesso, aparece para você nas suas crenças. Então, você automaticamente, de uma forma já inconsciente,
por defesa, você nega aquela informação, mesmo que aquela informação venha com algum argumento, alguma coisa relevante. Você vai negar aquilo, porque aquilo vai contra as suas crenças. E se suas crenças foram derrubadas e nada for colocado no lugar, vai demolir a base da sua psique. Então você fica louco. Então, para evitar uma loucura, né, você tem uma dissonância cognitiva. Agora, quando você tem esse conhecimento, quando você está buscando por si mesmo, por isso que o conhecimento e a sabedoria tem que vir de dentro da pessoa, a pessoa tem que querer buscar, ela tem que querer evoluir, ela que tem que ir atrás, né? Aí sim você consegue substituir uma crença antiga, limitante, por uma crença maior que vai te elevar, né? Então, mas tem que vir da própria pessoa, senão o mecanismo de defesa não permite isso, porque se uma crença completamente contrária entrar na sua psique, dominar ali, sua psique demole, ela desaba, porque tá hierarquizado. Imagina se eu tiro a base, né? Tudo cai. Então, é interessante que a gente tenha essa proteção. O problema é que, como ninguém, entre aspas, né, a população em geral não sabe disso, não sabe como o próprio cérebro funciona, então as pessoas ficam escravas do seu inconsciente. Elas ficam deixando-se levar pelo inconsciente sem conseguir, de fato, ter o controle de si mesmo, sem ter o autoconhecimento, né? Platão já falava muito disso, né? Platão, 2.300, 2.400 anos, ele já fez uma analogia muito interessante, que era a analogia do cavalo, do cocheiro, né? Onde ele explicava essas ideias, né? Onde, basicamente, a analogia é o seguinte, ele diz que tinha um cocheiro, né, na carruagem, e essa carruagem era puxada por 2 cavalos. Um cavalo era preto, o outro cavalo era branco. O cavalo branco era um cavalo que era obediente, ele era mais dócil ao cocheiro. E o cavalo preto, ele era mais arredio, mais selvagem. Então, durante a caminhada na estrada, esse cavalo preto, ele acabava influenciando o cavalo branco ali com a agitação dele, e o cocheiro saía desgovernado ali com a carroça no meio da bagunça ali, saía da trilha, pulava tudo, aí quebrava a carroça, machucava o cocheiro, né? O que ele estava querendo dizer com isso? O cavalo preto, ele é os instintos mais básicos, é aquele inconsciente onde você não tem o controle. E o cavalo branco representa já o seu controle, um pouco mais emocional. Tá? Por que preto e branco? Não tem a ver com a cor mesmo, tá? Tem a ver com a falta de luz. Então, o preto, ele representa a falta de lucidez, gente. Luz, né? Quando você não está enxergando, você está num quarto escuro, você não está vendo o que você está fazendo. Vai bater o dedinho, você vai bater a cabeça, você não vai saber onde você está e o que você está fazendo e o que tem à sua volta. Então, o cavalo preto, ele representa a falta de luz, de claridade, lucidez, tá? E o cavalo branco representa a luz, né? Claro. Então, essa é a simbologia, tá? Não tem a ver com a cor, assim, pode ter alternativas aí, né? Nesse sentido, não é isso, não tem nada a ver com racismo, isso é bom dizer nos tempos de hoje, tá? Tem a ver com luz e escuridão, que é a lucidez de você saber, né? Que é a mesma coisa de sombra, né? Que é aquela parte sua que você não enxerga, que está ali, a analogia que é uma sombra. A carruagem é o seu corpo físico e o cocheiro seria a sua razão ou a sua alma, inclusive, pode ser também interpretada dessa forma. Então, se você não tiver o controle, você, o cocheiro, a sua alma, a sua razão, não tiver o controle sobre as suas emoções, que são os seus cavalos, essas emoções vão guiar você por um caminho que talvez você não queira ir. Talvez ele te leve fora da estrada e você se quebre todo, se machuque, né? E tem uma experiência ruim. Então, o ideal é que você tenha um autoconhecimento e sempre busque um conhecimento realmente de valor para que você consiga aprender a mudar as suas crenças limitantes por crenças que te elevem. E pare e saia, né, de um círculo vicioso para uma espiral virtuosa, né? Então, isso tudo já se sabia desde a antiguidade.
A programação neurolinguística é, é um modo atual de explicar um conhecimento antigo, né? Então, naquela época, Platão tinha a linguagem dele para as pessoas, onde ele usava parábolas e analogias, que é genial. Parábolas e analogias são uma das melhores formas da gente aprender, porque ela faz o nosso inconsciente usar a imaginação para imaginar cenas que a gente está falando, e as imagens são muito poderosas no nosso inconsciente. Elas têm um poder muito grande. Então, as analogias, elas são espetaculares quando você quer passar um ensinamento profundo, né? Mas hoje a gente tem uma outra linguagem, né? E a gente usa aí, através da programação neurolinguística também. É um caminho, né? Acho que vocês sabem, não é só esse caminho. É um dos caminhos interessantes que valem a pena para o nosso crescimento, né? Espiritual mesmo, né? Completo, né? Como ser humano aqui na Terra. Então, essa analogia seria uma das mais importantes para explicar a importância de você começar a ter o autoconhecimento para você trocar suas crenças limitantes por crenças que te elevem. Mas isso não é fácil, como eu expliquei, tá? E tem que partir de você, que é aquela analogia do ovo, né? Que se você quebrar um ovo por fora, mata, né? A vida não existe. Mas se o ovo quebra de dentro para fora, aí a vida aparece. Então, uma analogia para dizer que não adianta eu forçar, ou qualquer um forçar, entrar na cabeça das pessoas essas ideias. Ó, você tem que aceitar isso aqui é o certo. Isso aí é questão de coisa de religião revelada. Vem com a informação e te coloca na cabeça ali, e você tem que aceitar aquilo. Não funciona. Você vai destruir, você vai matar o espírito. Ele tem que vir de dentro para fora, tem que vir a partir de você, né? Que é aí onde surge a vida. Então, a analogia do ovo é muito interessante para explicar isso, né? Então, a programação neurolinguística tem modos que ensinam a fazer isso, que ajudam a fazer isso de uma forma mais eficaz, e por isso que eu me aprofundei tanto nela, né? Então, basicamente, é isso. E como é que a gente consegue utilizar, né? Um terapeuta, sim, mas uma pessoa sozinho já consegue ter esse conhecimento, esse domínio, ou não? Tem que estar fazendo a terapia? Sim, depende, tá? Depende do seu grau de conhecimento de si mesmo. Tem algumas questões que são mais profundas, que 99% das pessoas vão precisar de ajuda de alguém. Porque a gente tem ponto cego, né? Acho que todo mundo aí sabe como é que isso funciona. Geralmente nós vemos mais fácil os defeitos das pessoas do que os nossos próprios defeitos. É muito simples a gente ver um defeito do outro, né? Olha, aquela pessoa é assim, assado. A gente faz assim uma análise assim perfeita. Mas para ver os nossos defeitos é muito mais complicado, muito mais difícil. Porque a gente tem a habilidade de enxergar melhor o defeito do outro. Isso, a princípio, parece ruim, né? Porque você vê mais o erro do outro, mas não vê o seu. Mas acaba que, se você mudar o seu ponto de vista, aquilo se torna positivo. Significa quê? Que eu posso ajudar o outro a enxergar os defeitos dele. E o outro pode me ajudar a enxergar os meus defeitos. Contanto que eu esteja aberto para isso, que eu tenha um certo autoconhecimento de mim, do funcionamento do meu cérebro, para saber que, dependendo do que a pessoa vai falar ou tratar, aquilo pode gerar em mim uma defesa, né? Como eu falei da dissonância cognitiva. Então, é importante que as pessoas, assim, aprendam a estudar mesmo, né? A sempre buscar se informar mais de como é que o seu cérebro funciona, como suas emoções funcionam, para que você possa conseguir lidar com isso. Importante que você busque sempre entender os seus medos, as suas sombras, porque é lá que vai estar os problemas, né? E como E, é, assim, e exercícios? Tem algum exercício que você sugere? Porque, olha, eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu busquei muito estudo, busquei muito conhecimento. E aquela coisa, quanto mais você estuda, mais você sabe que tem que estudar mais, né? Mas a gente se acha, tô tão esperto, mas também tô tão burro, porque quanto mais coisa você faz, cara, tem que comprar mais livro, tem que estudar mais coisa, e é infinito, né? E por um lado é bom, porque você está em movimento em busca do conhecimento maior,
do que você tem, do que a pessoa tem, é sempre bom que você está sempre em movimento, você não está estagnado, né? E também tendo bom senso e humildade de saber que tem muito sempre além do que a gente já sabe. Mas, para as pessoas, por exemplo, em termos profissionais ou em termos de relacionamento, conseguirem já, de alguma maneira, criar alguma estratégia para melhorar o dia a dia, porque para você passar anos em busca de conhecimento, para no final tudo isso conseguir melhorar, é o que acontece. Mas na nossa vida tão corrida, existe algum, não para trapacear, mas existe alguma coisa para a gente pular um pouquinho, ou fazer um paralelo para conseguir melhorar em menor espaço de tempo? Tem várias técnicas, né? A gente pode fazer, por exemplo, uma técnica do círculo da confiança, né? Antes de falar dela, eu vou explicar alguns conceitos interessantes. O que acontece? É um exercício de visualização, né, que a gente faz para a gente ter mais confiança, e não só para confiança, você pode fazer para tudo, né? Para, de repente, você vai, sei lá, dar uma palestra e você quer chegar lá com o melhor de si, ou que você vai para falar com alguém sobre um assunto difícil e você está com medo daquele, né, de como é que vai desenrolar aquele papo. Você faz essa visualização, esse exercício, e aquilo vai te trazer mais força para você lidar com a situação, né? Enfim, pode ser usado para diversos momentos difíceis que a gente tem no nosso cotidiano, né? E antes de falar disso, eu queria explicar que não importa muito, quando se fala de exercício de visualização, se a visualização ela é real ou se ela é um produto da imaginação. Porque para o inconsciente da gente, ele não liga muito o que está acontecendo na realidade. É mais uma realidade interna, né? A psicologia da pessoa. Então, um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Tinha um senhor, essa história é real, né? Eu acho que não é do Brasil que isso aconteceu, mas é uma história real, muito comentada, explicada na programação neurolinguística. Tinha um senhor que estava andando na rua e ele ia para a padaria de manhã, era um domingo, e ele foi abordado por um bandido que colocou a arma na cabeça dele, né? E abordou ele e roubou ele. Por conta desse trauma que ele teve, desse assalto, ele desenvolveu síndrome do pânico. E ele mal saiu do apartamento dele, ele ficou assim por uns 10 anos, sabe? Assim, preso, saindo muito pouco, só quando era realmente necessário. E ele demorou 10 anos para ele conseguir melhorar e se livrar disso, né? Então ele passou esse período todo assim, morrendo de medo com o que tinha acontecido com ele. Em paralelo disso, tem um outro senhor e ele chegou a frequentar a guerra, foi para a guerra, né? Foi alistado para a guerra e tudo mais. Ele tem cicatriz de batalha, de uma granada que explodiu e marcou ele. E ele vai no bar e conta, ele levanta a manga, assim, essa cicatriz aqui eu consegui na guerra e tudo, né? Me machuquei e tal, tudo que estou aqui. E em paralelo a isso tem uma outra história também, que conta a história de um cara que ele é taxista, e ele foi roubado de tudo quanto é forma, mais de 30 vezes, né? E ele fala lá, já foi assaltado de faca, já foi assaltado de revólver, já de caco de vidro, do que você imaginar já aconteceu comigo. E eu estou aqui na praça, tem 30 anos rodando, não paro. O que essas três histórias estão nos contando, né? Que não importa muito o que te aconteceu, né? Se você sofreu um assalto quando você estava indo na padaria, ou se você sofreu 30 tipos de assaltos diferentes, o que importa mesmo é como você age perante aquilo que te aconteceu. É como você lida com aquilo. É aquilo que importa mesmo. Então, enquanto um sofreu um assalto e ele fez na psique dele tanto trauma que ele foi se afundando como pessoa até desenvolver uma síndrome do pânico, outras pessoas interpretaram justamente ao contrário. Aquela experiência trouxe mais força para ele. Ele falou, eu não desisto, eu continuo vindo aqui, me assaltaram de tudo quanto é jeito, mas eu estou na praça. Ele tem orgulho de falar isso, ele tem orgulho. O cara tem orgulho de ter a cicatriz no braço e falar, eu servi na guerra e me machuquei aqui, olha aqui minha cicatriz, né? Então você vê que o que importa mesmo é como você lida com as coisas que te acontecem, né?
Então, os exercícios de visualizações, eles são extremamente poderosos por causa disso, porque não importa se eles não estão acontecendo na vida real, importa que eles estão acontecendo dentro de você, e é o seu comportamento que vai fazer a diferença na realidade. Tá? Então, Tem esses até um exercícios... estudo, né, Rafa? Tem até um estudo científico de neurociência que eles colocam eletrodos na cabeça, acho que são jogadores de tênis, se eu não me engano. Bota o cara para jogar tênis e faz o estudo do cérebro, como ele se comporta durante o jogo. Depois bota o mesmo jogador para deitar e imaginar que está jogando tênis. E o cérebro se comporta da mesma maneira, né? Como se de fato estivesse jogando. Ele não está, ele está só pensando que está jogando, focado como se realmente tivesse. É a maior prova, né, científica real, né, com comprovações ali do computador, do sistema, que para o cérebro tanto faz, você tá fazendo aquilo. É isso mesmo. Tem outras experiências nesse sentido, semelhantes à que você está falando, que é também um grupo de atiradores, feito nos Estados Unidos, né? A maioria das pesquisas são feitas lá mesmo. E onde eles pegaram um grupo onde eles treinaram tiro de verdade no stand de tiro lá, né? Praticaram. E um outro grupo de atiradores que fizeram, eles foram até a loja, o stand de tiro, só que eles fingiram que estava atirando. Eles pegavam uma arma imaginária, apontavam assim lá e atiravam imaginariamente. Só com a imaginação deles ali, eles ficaram fazendo isso. Depois eles fizeram a prova, onde os dois grupos realmente atiraram no alvo para eles fazerem a comparação, se tinha alguma diferença entre o grupo que treinava realmente e o grupo que estava imaginando ali aquele treinamento, né? Era mais mental. E o incrível é que os dois grupos tiveram exatamente a mesma pontuação. Caramba! O que mostra que não importa muito se você está tirando de verdade ou se você está tirando mentalmente, né? Ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo. A experiência de aprendizado, ele acontece internamente. Então, você internamente pode ficar tão bom quanto alguém que está praticando realmente ali, de fato, né? Então, mostra, né, vem de encontro com o que você está falando, que realmente existiu várias experiências assim. Tem uma também muito interessante que eles fizeram, que aí quem está assistindo pode fazer aí, né? Que fizeram com atletas. Se você pegar, por exemplo, essa sua mão aqui, e você elevar o mais para trás que você consegue, põe lá para trás e olha para onde o seu dedo alcança. E marca a posição que você foi, né? Até o ângulo que você conseguiu levar a mão lá, você marca a posição, pega uma referência da parede, de uma coisinha lá e tudo. E aí agora, mentalmente, você imagina, você paradinho no seu lugar, você imagina que você é de elástico, você é de borracha, e você agora consegue levar a sua mão lá para trás, dar quase uma volta 360 graus. Mas você tem que imaginar de verdade, você fazendo isso, sua mão, você se torcendo todo lá. Depois que você fez isso, você faz de novo essa técnica e leva a sua mão mesmo, de verdade, lá e vê até onde você consegue chegar. Né? Geralmente essa experiência é feita pessoalmente, né, em grupos de estudo. E Eu vou assim... fazer, eu acho que não acabar aqui, eu vou botar aqui minha mão, vou marcar. Aqui. Boa. Depois eu vou fazer de pensamento. Isso, aí você faz pensamento e você faz de novo. Quando você fizer novamente, você vai ver que você consegue ir bem mais longe do que você foi a primeira vez. Porque só o fato de você imaginar o seu corpo elástico virando e tal, o seu corpo já vai providenciar isso para você quando você fizer. Isso é 100% das pessoas que fazem isso, elas conseguem aumentar a flexibilidade delas. Né? É uma coisa impressionante para mostrar como a mente e o corpo nunca estiveram separados, como vocês sabem, né? Quem está acompanhando esse canal sabe disso muito bem, mas são técnicas só para provar mesmo isso, né? Que a mente e o corpo estão conectados, e quando você acredita em uma coisa, essa coisa realmente se materializa ali, de uma certa forma, né? Isso acontece mesmo. Isso é super interessante. Agora, falando da técnica, né? Não esquecer de falar da técnica. É uma técnica simples, mas poderosa. Né? Então, basicamente, você vai imaginar na sua frente um círculo de luz. E nesse círculo de luz, você vai deixar ele ali, acontecendo na sua frente, enquanto você visualiza. Enquanto isso,
Você vai fechar os olhos, se você ficar à vontade para fechar os olhos, se não, você pode ficar com os olhos abertos mesmo. É que a grande maioria das pessoas preferem visualizar de olhos fechados, mas aí é individual, né? Você vai imaginar e lembrar, na verdade, do melhor momento da sua vida. Qual foi o momento mais precioso para você? Talvez venha imaginações de vários momentos magníficos que você tem, ou às vezes vem só um logo de imediato, mas lembre desse momento e reviva ele. Não fique só olhando de fora, assim, você vivendo. Entre nesse momento e sinta o que você sentiu, né? E veja o que você viu e ouça o que você ouviu naquele momento. Traga essa experiência de volta para o agora, né? Revivendo ela. Como a Guta sabe, não existe passado nem futuro, né? Tá tudo acontecendo no agora. Então, a nossa máquina do tempo, ela sempre existiu, é a nossa mente. A nossa mente, o nosso corpo não pode, mas nossa mente pode viajar no tempo e ir para essas diferentes realidades. Realidades que a gente vê aqui como passado, mas que estão acontecendo agora. Realidades que podem acontecer no futuro, que a nossa imaginação chega lá, mas que estão acontecendo agora. Então você reviva agora o que você reviveu no passado, né? E traga para você. Quando essa energia, esse sentimento positivo, bom, que você está tendo, for grande, estiver no ápice, você projeta isso com suas mãos de luz para esse círculo. E veja esse círculo se transformar em cor, em força, em potência. E quando ele estiver forte o suficiente, você adentra, você dá um passo para frente, vai para frente, entra nesse círculo fisicamente, entra nele, perceba ele te envolvendo poderosamente. E ali você pode falar as palavras que você quer que aconteça, né? Você, de repente, tem uma conversa difícil para falar com alguém e você vai querer coragem, você vai querer um sentimento positivo, você vai querer que o seu eu superior te guie nas suas palavras e nas suas intenções em relação àquilo. Permita que esse eu superior te guie, e receba isso e sinta isso na sua pele, no seu corpo, no seu centro espiritual, né? Então, você fazendo isso, quando você sair dessa experiência, ela vai te acompanhar. E aí você vai estar pronto para, de repente, falar em público, ou lidar com uma situação difícil, ou, enfim, para qualquer coisa que você queira e que você precisa de uma força. Essa força, ela vem de dentro de você. Então, nada pode tirar de você, porque ela está dentro de você. Entende? Não depende de um outro, de uma outra pessoa, não é nada. Depende só de você e já está lá, sempre esteve lá. Então, essa é uma técnica muito poderosa, né? Apesar de ser simples. E é por isso que eu estava dando um exemplo de que não importa se isso é real ou se não é. Importa se você acredita que é real e como você lida com isso. Porque isso é que vai fazer a diferença. Porque aí vai gerar os seus comportamentos vão ser baseados naquele sentimento. E aqueles comportamentos vão gerar uma realidade diferente. Porque, para quem não sabe, existe uma hierarquia entre pensamento, que gera sentimentos, sentimentos geram comportamentos, e comportamentos mudam a sua realidade, porque você interage com o mundo através dos seus comportamentos. Então, se eu pedir, você está pensando que se eu pedir para você pensar uma coisa triste, você vai se sentir triste, daqui a pouco você está chorando. Você vai pensar, sentir e agir. Se eu pedir para você pensar uma coisa feliz, você vai sentir felicidade, daqui a pouco você está rindo. Então, o que importa é essa hierarquia. Então, quando você faz um trabalho energético, onde você pensa o melhor do que já aconteceu na sua vida, você vai sentir isso e você vai agir de acordo. Você vai agir de acordo com a sua energia mais elevada. Então, a realidade, através do seu comportamento, agora na energia mais elevada, vai mudar, porque você vai enxergar o mundo diferente, você vai agir de forma diferente, e as pessoas vão interagir com você de forma diferente, mais positiva. Então, esse é um exercício muito legal. E você falou uma coisa que, para mim, eu acho muito importante a gente reforçar, que é simples. Né? As pessoas têm mania de achar que tudo é muito complexo, tudo é muito confuso, física quântica é difícil, nada, é tudo muito simples. A gente coloca empecilhos e barreiras
dessas técnicas, porque são técnicas simples. É só a gente parar e fazer, né? Se movimentar para isso. Tem coisas que não tem totalmente a ver, mas tem um pouco a ver. Por exemplo, um filme de terror. Eu antigamente adorava filme de terror, achava o máximo, ficava taquicardia e tal. Depois que eu comecei a perceber que aquilo me fazia mal, eu disse, cara, qual o sentido de eu ver filme de terror, ficar com pânico daquele momento? Ia dormir morrendo de medo, pensando no filme, meu subconsciente absorveu um monte de informação horrorosa que ia talvez me trazer pesadelos. Então, qual o sentido disso? Nenhum. Então, por que eu assisti aquela porcaria? Curiosidade? Sei lá, não sei que danada era isso, que a pessoa gosta de ver aquela porcaria. Eu assistia, mas eu parei de assistir, né? Mesma coisa, música de sofrência, música com palavras de baixa energia, não é só questão de frequência e energia, também, para mim também é. Mas a gente falando de cérebro, ele vai compreender como se você estivesse vivenciando isso. Como eu também sou hipnoterapeuta, eu já vi muito caso de pessoas que viram a cena de filme quando criança, e aquilo traumatizou a criança porque ela, enquanto criança, não sabia se aquilo, achava que aquilo ali tinha sido real, que aquilo tinha acontecido com ela de verdade. E, na verdade, não aconteceu com ela foi um filme que ela viu. E aquilo ali criou um gatilho de trauma. E foi um filme, foi uma história que a criança ouviu. Então, como é importante, eu acho importante, né? A gente volta muito para as crianças, porque a gente se mazela a infância toda, para passar a fase adulta se tirando as mazelas da infância. Então, se a gente, como adulto, puder já orientar as crianças, ou os adultos que têm filhos, para tentar diminuir, né, traumas e coisas que ficam impregnadas no nosso cérebro na infância, a gente provavelmente vamos ter adultos mais conscientes e menos traumatizados, né? Mais fácil de lidar, mais fácil de absorver informação e também de viver no mundo. Com certeza, por isso que é importante esse conhecimento de como é que funciona o nosso cérebro, né? Porque a gente tem um cérebro que tem um poder incrível, a gente não sabe usar, né? É quase como você dar um computador de alta tecnologia para um chimpanzé, né? Ele vai fazer o quê com aquilo? Ele vai bater, vai quebrar o coco com o computador, né? Então a gente acaba não sendo ensinado, a gente trata o cérebro como se fosse, sei lá, não trata ele. Ele é que acaba guiando a gente, né? Descontroladamente, saindo, correndo, como eu falei, no cavalo preto, cavalo branco, vai levando a gente. Então é importante ter esse conhecimento, sim, isso é fundamental. Porque quando você assiste um filme de terror, foi o que eu falei, vai gerar uns pensamentos ali, que vai gerar sentimentos, e isso vai gerar um comportamento que não vai ser legal, vai ser um comportamento de baixa vibração, que vai te deixar no medo, vai te deixar, né? Isso é péssimo. E não tem muito a ver também se vai atrair espírito ruim ou não. Deve atrair mesmo, porque você vai estar em frequências negativas. Mas o pior é que você mesmo vai estar gerando essa frequência, porque você já vai estar nesse sentimento ruim. Né? Isso vai te levar para baixo, para um sentimento que vai te trazer coisas ruins. Então não faça isso com você. Não se maltrate assim, porque não vale a pena, né? Então, mas quando a gente é pequenininho, não tem ninguém para ensinar a gente. Quando a gente é adolescente, não tem ninguém para ensinar a gente sobre isso. Então, a gente vai nessas ideias. Então, a importância realmente da gente ter um conhecimento para ajudar o outro mais jovem, explicar isso. Porque mesmo que a pessoa comece a ir por esse caminho, porque as escolhas é de cada um, ela pelo menos sabe daquela informação, ela tem mais chances de sair logo daquilo, né, e não perder tanto tempo com besteiras como essa, né, que abaixa a vibração dela. E a autossabotagem, porque é muito comum as pessoas, eu vou fazer isso, não sei o quê, mas do nada vem aquele pensamentozinho ruim para destruir aquele bom e te puxar de novo para um direcionamento não positivo. Como é que a gente consegue, existe alguma técnica de PNL que a gente consegue dar uma quebrada maior nessa autossabotagem? Que autossabotagem tem demais, né? Existe, são técnicas mais refinadas, porque a autossabotagem na PNL, ela é vista de outra forma, tá? Ela nem é chamada de autossabotagem. Eles enxergam, eles percebem a autossabotagem como um sistema de proteção. Porque o programador neurolinguístico acredita assim, que se você acreditar em autossabotagem, significa dizer que tem uma parte sua que quer te sabotar, que quer te destruir. E não existe nada em você que queira te destruir. Então, essas partes que são ruins, na verdade, elas estão querendo te proteger de alguma coisa. Só que elas estão querendo proteger de você de uma forma errada, né? De uma forma que te prejudica, né?
porque elas estão baseadas na psicológica delas, né? Não na lógica. Vamos dar um exemplo, que os exemplos sempre são os melhores modos de compreender. Aham. Exemplo real, tá? É de uma senhora que tinha mais de 60 anos, ela foi fazer terapia para entender por que ela tinha tanta dificuldade em, em aceitar ganhar mais, em aceitar a ter uma boa vida. Ela tinha dificuldade nisso, ela achava que sempre ela merecia menos, ela sempre tinha que ganhar menos, ela não queria, ela assim, ela falava, eu não sou uma pessoa que sou ambiciosa, eu sou uma pessoa que o básico tá bom para mim, né? E ela, depois de 60 anos, ela resolveu entender isso. Olha o tempo que ela levou para ela perceber que isso era limitador e foi buscar, mas nunca é tarde, né? Em terapia, ela descobriu que quando ela era criança, que é onde a maioria dos traumas acontece, e por um motivo muito simples, nosso cérebro está em formação ainda. Como ele está se formando, ele absorve coisas e distorce essas coisas absorvidas, né? Que é o que cai no que você disse, Guta, de lembranças que não são da pessoa. Ela assistiu um filme e ela entendeu que aquele filme fosse uma lembrança dela, e aí ela agia com, né, ficou um trauma, né? Porque como o cérebro está em formação, a parte do neocórtex está ainda em desenvolvimento, há essa mistura, há uma absorção do que está acontecendo, e aquilo é mal interpretado, mal entendido, mal decodificado, porque a pessoa é muito jovem, tá em formação, e aquilo vira um trauma profundo. Então, quando essa senhora tinha ali 6 anos, mais ou menos, ela fez isso numa vivência, né, que ela fez ali, ela lembrou que ela tinha pedido para os pais dela que ela queria uma boneca de Natal, porque ela foi até uma loja com os pais, né, uma loja de brinquedos, ela viu, assim, numa vitrine, e ela falou que queria aquela boneca. E os pais dela falaram, olha, no Natal a gente te dá essa boneca. Você se comportar, no Natal a gente compra e te dá. E aí ela não esqueceu disso, ela queria aquela boneca, ela ficou se comportando, tudo bonitinho. Quando chegou no Natal, o grande dia, criança não esquece, né? Quem tem filho sabe, criança pequena não esquece, não. Ela ganhou uma boneca de pano velho, não tinha nada a ver com a boneca que ela pediu, nada a ver. E a decepção dela foi tão grande, mas tão grande, que o inconsciente dela disse, não peça nada que você quer, porque se vier menor, a decepção é muito grande. Peça sempre abaixo, para você não sofrer. Pede menos, porque você pedir menos, você não vai sofrer. Não pede o que você quer de verdade, porque aí, se não vier, você vai se decepcionar. Essa mulher viveu 60 anos da vida dela pedindo menos, porque ela tinha medo de se decepcionar. Né? Para se proteger. Para se proteger. Entende? Então, isso foi um mecanismo de defesa. Só que um mecanismo de defesa que se formou distorcido no inconsciente dela. Mas a ideia era protegê-la, né? E não sabotá-la. Não queria, assim, que ela fique na pobreza, fique no menos, né? Quero te destruir. Não tem isso no seu inconsciente. Tem assim, eu quero te proteger. No caso dela, né? Eu quero te proteger que você não se decepcione. Então, pede menos para você ficar segura, né? Então, são essas ideias do que é a autossabotagem. É para proteger você de uma forma errada. Então, a ideia é que você mude esses conceitos, né? Que você faça uma ressignificação disso. Então, você volta lá mentalmente nessa idade, e aí você vai fazer uma ressignificação daquilo, para que o seu inconsciente transforme aqueles valores e aquelas ideias em outros valores, em outras ideias, que vão te elevar, que vão melhorar, que vai trazer para você de volta para uma posição onde você tenha mais benefícios, né? E não que te afunde. Então, essas são as ideias. Mas para isso, gente, você tem que ter autoconhecimento de si, você tem que conhecer suas sombras, e geralmente isso é muito difícil de fazer sozinho. É possível, tá? Tanto que você estude, entenda como funciona o seu inconsciente, isso é importante você fazer esses estudos, você saber como é que você funciona. Como é que você vai mudar alguma coisa? Como é que você vai consertar alguma coisa se você não sabe como aquela coisa funciona? Né? Como é que você vai consertar? De repente, como é que eu vou consertar, sei lá, alguma coisa que quebrou, se eu não faço ideia de como aquele funciona? Você não vai conseguir. Você vai ter que chamar um técnico, vai.
A maioria das pessoas, por não saber, precisa de um técnico, chama algum especialista, né? Mas uma terapia para dar já um suporte, né? Acho que tem que ser o paralelo, você também estudando, também se esforçando, porque tem gente que pega o terapeuta de bengala, aí também não dá. Não, sim, Ser claro. duplo. Claro, eu não estou dizendo que a pessoa não consegue, ela consegue, ela vai conseguir, contanto que ela se esforce para isso. Para você aprender alguma coisa nova, você não tem que se esforçar, não tem que estudar? Então, para você conhecer o seu cérebro, imagina com essa complexidade que é a gente, você tem que estudar, não tem o que fazer. Então, E autoconhecimento terapia mesmo. também, bom demais, né, Rafa? Acho que é a combinação perfeita, é o estudo e uma terapia. Sim, é perfeito. Acho que todo mundo deveria fazer, sempre é positivo, né? Eu já vi a Guta falar isso, que ela faz terapia, que todo mundo deveria fazer. Eu faço terapia, acho que todo mundo deveria fazer mesmo, mas você pode também sozinho enfrentar a maioria aí das suas sombras, descobri-las, e aí você conseguir ressignificar isso, abraçar elas, e elas vão virar um aliado na sua vida. Isso está na mitologia também. Em um outro momento a gente pode falar da mitologia de Cronos, onde essas ideias estão bem mostradas lá também, de uma forma simbólica. Sim, já vamos marcar o próximo, porque tem muita coisa de simbologia que a gente pode falar também, né, Rafa? Rafa sabe muito desse ponto. Você tem. Obrigada. Nossa, voou, porque quando a gente fala de consciente, subconsciente, técnicas para a gente melhorar, a gente voa, porque é tanta coisa. Ele deu excelentes exemplos para a gente conseguir compreender, né? E já deixou a semente aí para vocês começarem a perceber muita coisa no seu dia a dia, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, como você pode reordenar aquilo ali, como seu cérebro absorve aquela informação. E também exemplos de pessoas da família, né? Alguma criança, alguma pessoa mais velha que repete aquele comportamento, sabe que não é legal, e mais ou menos o porquê daquilo ali, né? E também como podemos ressignificar e melhorar o direcionamento, porque a vida é o agora. Agora a gente modificando, agora a gente estudando, o agora vai ser melhor em breve. E é isso. Rafa, muito obrigada. Deixa para o pessoal seu contato. Tudo que o Rafa falar aqui, minha gente, vai estar na descrição do vídeo. Então, quem está ouvindo na rádio, ou quem está só ouvindo aqui no YouTube também, pode entrar na descrição do vídeo, clicar lá, que vai estar os links tudo, só para clicar, tanto do livro dele, quanto das informações do contato dele, mas também quem tiver aí, vamos ouvir, anotar, que ele já vai falar agora. Perfeito, gente. A gente trouxe aqui um tema mais da PNL, né? Mas eu escrevi um livro recentemente que, apesar de eu ter usado conceitos da programação neurolinguística, ele é um livro que fala de simbologia, um livro de semiótica, mostrando vários símbolos antigos. Como eu falei no começo, a minha jornada foi longa nessa parte, né, da espiritualidade, inclusive da religião também, foi buscar várias coisas. E ao longo desse tempo de pesquisador, eu viajei vários países aí, Egito, Peru, né? Nesses locais históricos, levando grupos de alunos, inclusive, uma experiência muito incrível. E fui acumulando conhecimento e eu decidi lançar um livro, né? O Código da Arquitetura da Matrix, onde eu mostro ali vários símbolos, desde os mais antigos até os mais modernos, como esses símbolos influenciam o nosso inconsciente e acabam influenciando o nosso comportamento, né? Desde da antiguidade, que já tinha uns símbolos poderosos, e como esses símbolos, muitos deles foram cooptados para que a gente tenha um comportamento de massa e de controle também social, que existe, né? Então, você tendo esse conhecimento, você consegue mais facilidade de identificar e até se libertar dessas amarras aí que nos aprisionam mentalmente, né? Então, assim, para quem quiser me achar, eu tenho o Instagram, que é verdadeira _história. Acho que a Guta vai deixar aqui escrito para vocês, como ela disse. Vai ter também o link do meu livro, para quem quiser, tiver interesse, né? Tem bastante símbolos lá e é muito interessante. Estou escrevendo a parte 2 dele também. E, por enquanto, é só isso. Eu tenho documentários também, mas aí eles estão vinculados no canal da Maria Pereira, que já esteve aqui também dando entrevista, né? Que Maravilhosa, adoro a Maria. Isso, aí tem bastante material meu que está junto com o dela ali também, para quem tiver interesse, também pode deixar o canal dela aí. É isso, meus contatos por enquanto são esses. Então pronto, vai estar tudo na descrição do vídeo.
E quando eu desligar agora, eu vou depois marcar já com o Rafa para a gente falar de simbologia, porque eu acho o assunto mega pau interessante. Amo e também quero muito aprender, porque eu preciso aprender muito de simbologia, que eu ainda não sei. Ó, mostra aí, já preciso também, ó. Mostra. Esse aqui é a Fantástico. versão física, né? É a versão física, porque, na verdade, eu coloquei ele para vender como versão online, PDF. No Mas e-book. o e-book, mas quando você coloca para vender no Hotmart, né? Quando você coloca para vender lá no PDF, ele te dá a opção também do livro físico. Então, para quem quiser, ele é mais caro, porque né, tem o custo de produção e ele está bem. Vai dar, eu gosto do físico. Ele está bem colorido, ó, tem bastante simbologia da igreja aqui, simbologia antiga, da egípcia. É um livro bem completo. Né? Tem muita coisa legal aqui. Esse exemplar aqui, que é o físico, tá ótimo. ele está bem grande. Mas... Perfeito, meu amigo. Obrigadíssima. E em breve teremos próxima, né? Sim, seria uma honra. Se puder, Então, a gente faz mais uma. Assim. Aguardem. Muito em breve vamos ter Rafa novamente aqui no canal. Meu querido, muito obrigada. Um beijo enorme. Pessoal, obrigado, viu?